Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, completamos hoje a nossa caminhada pascal. Estamos na manhã de um dia em 50. O próprio Aleluia que cantamos na noite da vigília vai ecoando em nossos corações, transformado pelo Veni Creato. Aquele Aleluia que veio aos poucos nos fazendo compreender que era necessário uma experiência mais profunda. Por isso o ressuscitado nos apresentou revelações, encontros. Nos fez perceber que ele foi se apresentando à medida que cada coração precisava de um exemplo prático para dizer: eu preciso ressuscitar. Por isso o eco bonito da vigília pascal nos fará hoje dar continuidade ao mesmo eco, agora não mais voltado para a bênção do fogo, acendendo o círio pascal, mas apresentando os nossos corações para que recebam uma efusão de dons. É sempre fogo, o fogo novo que nos fez renovar as promessas batismais, e hoje o fogo novo em dons que precisará de uma reserva maior para acompanhar-nos no tempo comum, que é um tempo bem mais longo. Na noite da vigília, o fogo que acendeu o círio pascal. Na noite da vigília de Pentecostes, o fogo que acenderá em dons, isso significa 7, em perfeição, para dizer a todos nós que na caminhada do tempo comum, o nosso coração não poderá se apagar. Padre, mas parece complicado, porque na caminhada pascal nós não percebemos tantos êxitos. Parece que o coração daqueles homens que fizeram a experiência do ressuscitado era sempre inundado de fraqueza. Ora porque choravam por desespero que não encontrou, ora porque tiveram crise de fé porque o ressuscitado não voltou, ora porque tiveram tristezas no caminho porque ele não estava, ora porque estavam feridos precisando do bom pastor, ora como a figueira que precisavam ser podados e muitos não queriam. Enfim, esse é o caminho de reconhecimento de quem faz o percurso com o ressuscitado. Redescobrir o mistério que significa entregar a nossa fraqueza. Por isso que hoje concluímos com o relato de Paulo: eu me encontro algemado nesta cidade, nenhuma casa para morar, vou alugar. Mas a casa que o Senhor fez morada e me fez anunciar o Evangelho foi literalmente toda danificada. O que aconteceu com Paulo no relato pascal? Perseguido, machucado, violentamente expulso, criticado, condenado, foi vivendo na própria carne aquele espírito que alcançou na estrada de Damasco. Por isso, nós olhamos para Paulo como uma inspiração, ou como medo,
porque nós temos medo de tomar esse caminho. Nós temos medo de assumir o anúncio do Evangelho. Nós temos medo de termos a segurança de chegarmos ao fim da vida, depois de anunciarmos tanto o Evangelho, ou agora no tempo presente, não termos uma casa para morar. E ainda quando chega na reta final, encontrar o desprendimento total da sua vida. Por isso quem abraça o Evangelho vai sempre mais acreditando que há uma impotência profunda na sua alma que ele faz suplicar: vinde Espírito Santo. Porque como pode um homem abrasado de tanta presença do Espírito, um homem que andou de cidade em cidade, testemunhou o Evangelho, por ele foi algemado, por ele foi quase crucificado, por ele foi jogado ao chão, por ele quase foi apedrejado, por ele pensou até em sair da cidade para que não viesse morrer, mas continua com o coração abrasado, com o coração aceso, com o coração cheio de fé. Isso significa permanecer. E aí quando nós olhamos hoje com profundidade a beleza do Evangelho, nós ontem escutávamos a eloquência da declaração de amor. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Um coração fraco que descobriu a beleza de caminhar em Cristo. Um coração fraco que ontem sentiu-se curado naquela dor profunda que trazia por ter traído no caminho aquele amor que ele havia experimentado. E nosso Senhor concluía o Evangelho dizendo àquele homem: segue-me. Mas parece que não bastou. Ô Pedro danado, quando é hoje, Pedro insiste em olhar para trás. Pedro está no caminho final, mas o camarada ainda olha para trás e encontra aquele calo, o amado. O que é que tu vais fazer com aquele que dizem que é o teu discípulo amado? O que é que vai acontecer com aquele que já recebeu tanto amor? Olha a fraqueza do coração de Pedro. Ô cara, eu me encanto por Pedro. Porque de fato, ter a coragem de ser fraco diante do Senhor, é como se o Senhor tivesse a vontade de dar uma marretadinha na cabeça de Pedro. Pedro, não cabe a você mais, rapaz, olhe para frente. A experiência que João fez é dele, a experiência que tu fazes comigo é outra. Caminha para frente e não vais cobrar migalhas aqui atrás. Porque tu queres saber o que vai acontecer com João, porque tu tens um pouquinho de ciúme dentro do teu coração. Será que o que vai acontecer com ele é o mesmo que vai acontecer comigo? Sim. Quem segue Jesus não tem opção diferente. Quem segue a Jesus não terá vida fácil, Pedro. Caminharemos sempre para a cruz. Mas olha a fraqueza do coração daquele homem. O que acontecerá com aquele que dizem que tu amas mais? Será que nós passamos por isso de vez em quando? Será que acontece essa dor no nosso queixo, no nosso calo, no nosso coração? E nosso Senhor vai revelar que de fato, somente quem permanece no amor terá a eternidade dessa vida que Pedro duvidou que o Senhor daria ao discípulo amado. É próprio, o filho mais próximo da mamãe, tem sempre na família esse era o mais amado. O irmão ou a irmã mais próxima no convento, carrega um peso de cruz que a gente não queira imaginar. Porque está próximo de quem tem autoridade de guiar no Espírito alguém, seja na nossa família, seja na santa hierarquia da igreja, é estar preparado para levar mais chicote no lombo. Porque a quem muito confia e a quem muito entrega as reservas das tribulações, muito também padece no coração. Por isso, na cena do Evangelho de hoje, nós identificamos com muita beleza, com muito desprendimento, que o amor ontem proclamado, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, manifesta a fraqueza do coração que hoje Jesus mais uma vez diz: tu segue-me, simplesmente se abandone e faz o teu caminho de seguimento, porque daqui a pouco tu entenderás que a declaração de amor que tu fizeste ontem, tu sabes tudo, eu sou lúcido a partir da tua fraqueza. E por isso que as páginas do Evangelho, a igreja na sua sabedoria endossa para nós com o testemunho da vida dos santos. Eu dizia aos irmãos que eu tinha muito, se eu não fosse cristão católico, eu não sei o que seria, porque a igreja traduz na nossa vida de forma tão profunda aquilo que significa o seguimento a Jesus, e nós encontramos nos santos. Hoje, de forma especial, Santa Rita de Cássia, nós olhamos o santo povo de Deus, que tem muita devoção
por causa, ó Rita, sois dos impossíveis, porque ela pode operar o impossível. O povo de Deus sempre reza assim. Mas de onde esconde a beleza desta mulher? Desde a sua infância, no campo, na lavoura com os seus pais, uma alma adubada, doutrinada, preparada na simplicidade do convívio do lar. Mas é bonito perceber que a alma que Deus a preparou no cultivo da lavoura com seus pais, na simplicidade, começa a ser pelo Evangelho trabalhada. A terra, a lavoura, a presença dos pais, o cuidado daquilo que significa trabalhar a alma, trabalhar o coração, trabalhar a vida. O Senhor nos prepara. E confia esta mulher no matrimônio, um homem como esposo para conduzi-la ao céu. E de fato, um homem que bravamente aprovou. Um homem de temperamento forte. Um homem extraordinariamente autoritário e rude com Rita. Aquela mulher pacientemente, ela vai levando a vida de oração e consagrando aquele homem a Deus. Fez o céu como o caminho de santidade daquele homem. Encontrou como perseverança e persistência não um amor que se proclama na beira do caminho que o vento leva, mas um amor fidelidade, um amor constância, um amor oração, um amor entrega, um amor respeitoso ao sacramento que havia recebido, mas não deixou de, na penitência, na caridade e na oração, pedir ao Senhor a graça da conversão daquele coração. E nos relatos que nós lemos da vida de Santa Rita, o seu esposo de fato é assassinado, cruelmente. A vida é tirada de forma cruel, mas o coração daquele homem já tinha ganhado o céu, pela intercessão da sua esposa, pela vida doada da sua esposa. Mas Rita agora enfrenta um martírio sangrento, porque os filhos jovens, na rebeldia, dizem que agora vão se vingar contra aqueles que assassinaram o pai. E o que é que faz o coração desta esposa, que já entendeu o que significa segui-lo? Senhor, leva os meus filhos para o céu, mas não os deixe com a marca de sangue de terem ferido aqueles que mataram seu pai. A peste vem, leva os dois, e aí Rita consegue entregar os filhos na mão de Deus, e esses filhos retornam ao pai. Padre, a mãe pediu a morte do filho? Não, a mãe os entregou nas mãos de Deus, e Deus assim o fez segundo a sua misericórdia. Antes que lavassem as mãos no sangue, eles lavaram as vestes na misericórdia de Deus. Deus os levou. Começa bravamente uma nova história na vida desta mulher, mas viúva, não podia entrar naquele convento, nas agostinianas. E é bonito perceber que no relato disse que a madre, quando chega na capela, as portas estando fechadas, janelas estando fechadas, milagrosamente está Rita, pobre, frágil e viúva, rezando naquela capela. Não tem como mais abandonar esta vida. Mas começa a colocar provações na vida de Rita. Entrega um galinho para Rita. Diz: Rita, faça valer a tua experiência de fé. Se de fato tu queres permanecer aqui consagrada, vai aguando esse galinho seco. Se ele florescer, aqui tu ficarás. A nossa fé é sempre uma marca do impossível agindo no possível de Deus. Aquela mulher que já tinha superado tantas crises e tribulações, já tinha com certeza a certeza de Cristo dentro do seu, a presença do Espírito que a consolava, a força de Deus que a confirmava, que a queria como consagrada. E por isso, aquele galho chega um momento que floresce verde e vicejante. Isto significa que, mais uma vez, ser discípulo de Jesus é ter a coragem de acreditar que as paredes não têm empecilho quando Deus de fato quer aquela vida para ele. E assim Rita persevera, cresce na sua intimidade, cresce no seu amor a Jesus e cai na eloquência de pedir ao Senhor uma experiência mais próxima de configuração à sua paixão. Assim diz os relatos que da coroa de espinho de Jesus cai um bonito espinho na sua fronte. E ali Rita passa a experimentar um espinho na fronte com o pior odor. Uma alma tão santa, mas não suportava o cheiro que saía daquele seu sinal visível de que Deus a tomava por inteiro no amor. Tantos outros sinais nós podemos compreender da vida de Santa Rita, mas o primeiro, nós hoje desistimos fácil da família.
Nós hoje achamos que as primeiras tribulações que passamos é causa de tudo abandonarmos. Olha o modelo dessa santidade, olha a entrega dessa santidade, olha a vida desta mulher, ser fiel ao seu matrimônio, permaneceu diante de Jesus e no tempo oportuno a misericórdia de Deus trouxe uma resposta. Depois Rita, sim, chega ao final da sua vida, uma coisa bonita, quando tem que visitar ao Papa e ir a Roma, aquela ferida fedia, e santo tem medo da exposição que o Senhor lhe causa. Todo santo não é vergonha, é humildade. Pede ao Senhor uma graça, que fechasse aquela ferida, porque não queria ir ao encontro do Papa com tamanho odor, ou com a exposição da presença de Deus no seu corpo. E milagrosamente, aquela cicatriz fecha, Rita faz a sua viagem com as suas irmãs, e quando volta, Nosso Senhor a visita de novo e crava o espinho na testa. De fato, é esse mistério que o Senhor vai de fato encantando-nos no nosso cotidiano. O Evangelho permanece vivo, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo a caminhada pascal, como Rita concluiu a sua caminhada. Disse que quando repousa de fato no Senhor e a passagem do seu corpo, aquela ferida cicatriza da presença do Eterno e exala um gostoso e amoroso perfume. Isto significa que ela não goza mais daquele espinho aqui na terra. Já estava nos braços daquele, o esposo dela, o ressuscitado, o crucificado, o dono da alma dela, a quem tanto ela purgou, agora acolhe com beleza e com aroma único na eternidade. É isto que Paulo hoje nos apresenta, ainda que agora com os pés presos por causa das algemas que me colocam, mas o coração permanece livre para o anúncio do Evangelho. Não desistam, passem por tribulações, enfrentem perseguições, dificuldades dentro da família, dificuldades com os filhos, medo da santa vocação, mas não desistam. E por fim, nós olhamos para o nosso amigo e grande, sempre inspirador Pedro, que não deixou que a fraqueza do seu coração lhe roubasse uma verdadeira amizade com Jesus. Somente quem caminha com transparência pode dizer a Jesus: aqui sou fraco, mas o Senhor me chamou. Em 2 momentos fortes, Nosso Senhor dá um tapinha na cara de Pedro, como no dia do nosso crisma, quando o bispo nos unge e diz assim, coragem. Hoje na pandemia ele dá um tchauzinho, não é? Mas no tempo comum da nossa vida, dá aquele tapinha para dizer: desperta, homem, tu sabes que eu te amo, eu já acolhi tanto a tua fraqueza e te escolhi por causa dela. Se não fosse por ela, a tua arrogância teria te perdido. Foi por ela que eu te encontrei, é por ela que derramei o Espírito, e é por ela que tu te tornarás um grande anunciador e uma coluna da igreja. Vamos pedir a Jesus que hoje Ele continue tocando os nossos corações para que estejamos abertos à grande súplica que em vigília faremos. Até agora o branco, solene e bonito nos acompanhou, o círio pascal aceso nos revigorou, o altar sempre florido falou ao nosso coração. Daqui a pouco tudo estará vermelho para dizer a nós que é hora de olhar o Espírito, que entrará dentro do vermelho do nosso coração para causar um rasgo de efusão. E esse rasgo de efusão é dizer mais uma vez: rasgai o coração e não as vestes. Não entraremos numa outra quaresma, é verdade, nós entraremos num novo caminho que nos fará sempre trazer presente o horizonte pascal e quaresmal que nos marcou. Ver Jesus chagado e ferido será sempre um referencial, até porque todos os dias nós tomamos a nossa cruz para segui-lo. Vinde, Espírito Santo, na fraqueza do nosso coração, ensina-nos na eloquência da cruz ou na beleza da ressurreição, permanecermos teus discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.